Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merlin. Pessoal, eu fiz vários vídeos que enquanto eu estava fazendo o vídeo aparecia do ladinho ou no fundo uma planta e eu nem imaginei que isso fosse aguçar tanto a curiosidade das pessoas, mas muita gente me perguntou sobre o cultivo dela. Essa planta aqui que vocês estão vendo, um pedacinho dela, eu vou mostrar melhor para vocês. A muda dela tá aqui nesse pacotinho. Ai, deixa eu pegar. Ok? Eu pus aqui nesse vaso para apoiar, para que ela não caísse. E para quem não conhece, essa daqui é a orquídea Vanilla, tá? Eu nem imaginei que tantas pessoas tivessem dúvidas sobre ela. Por isso que é importante que vocês escrevam para mim as suas dúvidas e o que vocês querem saber. Porque às vezes a gente, no dia a dia do cultivo, a gente não pensa que alguma informação que a gente sabe já, talvez há muito tempo, ou que a gente não utiliza tantas vezes no dia, que seja importante para vocês. Então, repito, continuem escrevendo, vocês sabem que eu leio todos os comentários, que eu respondo tudo, porque isso é importante para mim, tá? Então, não sei nem se alguém me pediu para falar disso no meu caderninho. Deixa eu ver. Ai. Tá. A Sueli Oliveira pediu para eu falar da Vanilla, orquídea Vanilla, né? Muita gente fala orquídea baunilha, tá? O que que acontece? Eu vou começar a falar um pouquinho da planta para vocês e depois vocês vão entender porque que ela tá há tanto tempo aqui, tá? Nós temos cerca de 50 espécies de orquídeas Vanilla. Elas geralmente têm essa mesma aparência, tá? Catalogadas, tá? Que já são descritas. Mas tem gente que fala que tem entre 65 e 100 espécies. Não sei se são subespécies, se o pessoal ainda está catalogando, se o pessoal ainda está estudando para ter certeza disso, mas tem muitas plantas dessa, tá? Elas são encontradas praticamente no mundo todo. Então elas existem aqui na América Central, na Ásia, na África, nos trópicos, onde o clima é tropical, onde é subtropical. Tá? Na Indonésia, ela é encontrada em praticamente o mundo inteiro. E o que isso leva a crer para os estudiosos? Que ela é uma das orquídeas mais antigas, provavelmente existentes aqui no nosso planeta, com cerca de 120 milhões de anos. Por quê? Pela dispersão dela em todos os continentes. Então, quer dizer, provavelmente na época da Pangeia, quando nós tínhamos um único continente, ela já existia, e quando houve essa divisão, ela acabou ficando em todos os continentes. A gente não fala que quando houve a separação dos continentes, as orquídeas brancas, os angrecums, as neufinétias, elas acabaram ficando mais para o lado da África. Quer dizer, a gente não costuma ter esse gênero aqui do nosso lado. Então vamos dizer que é uma planta que era específica daquele cantinho, então ela ficou para o lado de lá. A gente não tem angrecum brasileiro, tá? Nós temos monopodiais brasileiras, mas não angrecums, ok? Mas no caso da Vanilla, ela é encontrada praticamente no mundo todo, por isso que alguns estudiosos falam que ela deve ser muito, muito antiga, tá? Outra curiosidade, é a única orquídea que, a princípio, já há muito tempo, tem uma finalidade, uma das finalidades dela é um alimento, né? Porque ela gera a baunilha, que é utilizada na culinária para uma série de coisas, pratos doces, salgados e assim por diante, tá? Tem uma história que na conquista do México, o Cortés, quando ele conheceu Montezuma, em um dos dias que ele estava com Montezuma, ele via o Montezuma tomar uma bebida que era servida num cálice de ouro e que essa bebida era feita com base na vanila. Então ele conta isso, que era extraído de uma planta, ok? Não, ele não chamava de cápsula, né? Extraía de uma planta
uma substância que era a base dessa bebida que o Montezuma tomava na conquista do México. Olha que legal, né? Então, as orquídeas também são cultura. Elas estão presentes em várias histórias e em vários fatos que aconteceram, né? Em toda a nossa evolução. Acho legal saber desse tipo de coisa. Então, se você tem uma vanila, saiba que o Montezuma tomava um chazinho, uma bebidinha feito de baunilha. Muito legal isso, né? Vamos falar agora de cultivo, tá? Elas, como você viu que eu falei que elas são nativas da América Central, do Brasil, África, Indonésia. Logo, isso dá na cara que elas gostam de um clima quente. Eu não falei que elas estão na Antártida, ok? Então elas gostam de um clima quente e úmido. Eu diria que elas têm que ter uma luz super legal como a das vandas e a mesma água legal das vandas. Elas têm que estar sempre úmidas, tá? Então, por exemplo, vou citar o lance dessa planta aqui. Eu ganhei essa planta da Érica Chiroso, do Orquidário Chiroso, do Orquídeas e Companhia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar esse detalhe para vocês. Tá vendo que aqui tem uma raizinha seca, tá? Quando ela chegou, eu fiquei molhando só aqui. Depois eu coloquei ela na parte de baixo e comecei a regá-la inteira. Foi incrível como começaram a se desenvolver novas raízes aqui, ó. Muito mais longas, entendeu? E muito mais sadias do que as anteriores, tá? Então, isso é uma prova de cultivo, de que elas gostam de muita umidade. Como ela é uma planta... Tem gente que fala que ela é rasteira, eu prefiro dizer que ela é trepadeira, tá? Se você deixar no chão, ela vai rastejar? Vai, mas à procura de algo para que ela suba. Então é uma planta que se você molhar todos os dias, não tem problema, porque ela vai secar muito rápido, ela não está presa dentro de um substrato onde estão essas raízes. Então, se as raízes são aéreas, é porque ela se alimenta dessas raízes, como acontece com as vandas. Então é importantíssimo que essa planta receba uma umidade legal todos os dias, tá? Como ela vive em ambientes quentes e úmidos, o que a gente entende sobre isso? Que podem até tomar muito sol durante o dia, mas toda noite elas recebem o orvalho, aquela névoa que cai à noite, se umedecem, se hidratam e depois seguem para um dia quente e depois se hidratam de novo à noite. Quer dizer, às vezes, dentro do nosso orquidário, que nem o meu aqui, que agora é todo fechado, nenhuma planta recebe o orvalho da noite aqui. Então é importantíssimo que eu faça as regas suficientes para que elas se mantenham úmidas e hidratadas, ok? Isso que a gente quer dizer quando fala de umidade, de rega. A gente tem que entender essa diferença, né? Molhar é legal, mas elas têm que receber, tem que ter água no ar. Vamos falar assim, água no ar, vapor, para que ela também consiga beber uma aguinha, por exemplo, durante o dia, tá? Quem planta pitaia vai entender o que eu vou falar agora, tá? Essa planta, ela precisa subir e pender, subir e pender. Quem tem plantação, quem tem pitaia em casa vai saber disso. Quando a pessoa planta um pé de pitaia e vai colocando aquelas grades para ela ficar aqui baixinha, porque pitaia é tipo um cactus, né? Não dá flor e não dá o fruto. E às vezes uma pessoa com uma planta muito mais nova, né? E a pessoa fica anos ali, não dá flor, não dá fruto. Com uma planta muito mais nova, se a pessoa faz um suporte para que a pitaia suba, aí ela dá a flor e o fruto. É o mesmo esquema da vanila. Ela precisa subir e quando ela pende, na hora que ela pende e sobe de novo, é aí que ela começa a dar flor. Então, o que acontece? Essa planta aqui já deve ter 1 metro ou mais, tá? Você vai falar, nossa, que planta grande, que linda, vai florescer já? Não, não vai. Porque essa planta precisa de um plantio onde ela suba. Pode ser um toco, pode ser uma árvore,
pode ser uma parede, ela gruda no cimento, ela vai grudar num poste, aonde você colocar essa planta vai grudar. Agora, se você colocar ela, por exemplo, numa mangueira, ela vai grudar na mangueira, vai subir, vai entrar na copa, mas ela nunca vai florescer. Por quê? Ela é de lugares de clima quente e úmido, e onde é quente e úmido tem muita luz, certo? Tem gente que fala que cultiva meia sombra, e aí ela demora 8, 12 anos para florescer, tá? Eu acredito que essa planta, o ideal para ela receber bastante luz e muita umidade, tá? O que eu vejo de melhores cultivos por aí é nessa situação. Você vê a minha aqui tá bem verdinha, porque tá aqui dentro do orquidário. Ela vai ficar, o cultivo ideal dela é ela ficar um pouquinho mais amarelada. Não é para queimar, mas um pouquinho mais amarelada, entendeu? Para que ela realmente, porque crescer, ela cresce. Isso não tem jeito. Mas daí, dar a flor é uma outra coisa. Ela pode ficar, vamos dizer que você tenha um excelente espaço, tá? Você pode pegar um vaso, se puder ser dessa altura é legal, tá? Mas mais largo, de uns 30 centímetros, e deixar essa base dela num vaso, tá? Desde que ele esteja bem preparado, que ela vai crescer do mesmo jeito. Então a base dela, necessariamente, você não precisa ter um canteiro com terra, tá? Porque ela é terrestre. Não falei isso ainda, ela é terrestre. Para que ela viva, mas uma boa base é o suficiente para que ela cresça anos e anos, não tem problema disso, tá? Como ela é uma orquídea terrestre, é óbvio que ela prefere adubação orgânica. Então, neste caso, se você quiser, apesar de eu não recomendar muito, você pode sim usar um bocache. Eu, obviamente, estou usando o Himitsu já nela, desde quando ela chegou, independente de eu não ter feito o plantio. Porque o Himitsu é um adubo organomineral e ele é excelente para orquídeas terrestres, tá? Eu já vi plantas dessa com uns 30 metros de comprimento. Elas ficam muito grandes. Eu dei uma para minha mãe há uns 3 anos. Minha mãe tem o quintal do fundo e aí ela tem como se fosse um mezanino, né? Uma sobrecobertura, né? Depois da churrasqueira. Minha mãe colocou ela, vamos dizer, no piso dessa sobrecobertura. Essa planta, em 3 anos, ela já subiu, sabe a madeira que segura o telhado, né, da parte de cima? Ela grudou em toda aquela madeira, subiu, pegou nas madeiras da frente e já fica indo para cima do telhado da minha mãe. Então, você vê, se ela não gostasse de luz, ela ia ficar nessa parte de baixo, quietinha, se enrolando ali. Não, ela subiu o pilar, depois ela andou pela coluna e já tá, e toda hora minha mãe vai lá e tira ela lá de cima. E se você deixar, se você tiver mais andares, se você colocar no térreo da sua casa e sua casa for um sobrado, ela vai subir para a parte de cima do sobrado, tá? Ela faz isso com muita facilidade, cresce muito rápido. Mas a da minha mãe ainda não floresceu, ok? Então, eu conheço aqui em São Roque a amiga Cida, a Cida Andreoli. Ela tem uma vanila linda, por sinal, que eu mesmo fui na casa dela ajudar a tirar, porque o muro dela termina num terreno baldio. A vanila dela caiu para o outro lado do terreno. Floresceu horrores, do lado dela, do outro lado. Aí eu fui lá na casa dela ajudar a passar a vanila para o lado de cá. Foi muito legal, adorei fazer isso. Inclusive a gente tem que ir lá, ela fez uma reforma, tem que arrumar de novo essa vanila, tá? Então, entre a vanila da Cida, com 3 anos floresceu. Por que eu acho que com 3 anos a vanila da Cida já floresceu? Porque ela deu para ela o ambiente ideal. Ela tinha a terra, vamos dizer, o substrato correto na base, o espaço, a luz para ela crescer bastante e já florescer. Entendem isso? Por que eu estou falando tudo isso para vocês? E por que essa planta está tanto tempo ali naquele canto aparecendo nos meus vídeos? Eu ganhei, achei ela linda.
Essa espécie aqui é uma espécie mexicana, é uma vanila mexicana, depois eu vou falar das espécies para vocês, mas de verdade aqui em casa não é o lugar para ela. Então esse tempo todo eu estava aqui pensando, onde eu coloco, o que eu faço, que se eu colocar ali, ela sobe aqui, sobe acolá, lá. Eu vou colocar essa planta aqui para quê? Para ela subir na parede e procurar um buraco em cima da telha para ir... Não tem lógica e eu acho isso uma judiação, tá? Então por que eu tô falando isso? Se esse é o seu espaço, eu não recomendo essa planta. Ela não vai ter um ambiente ideal. E de repente, aí ela vai ficar grudando na parede, subindo nas coisas, as pessoas podem querer arrancar, podar e eu não acho isso legal, tá? Então, o que eu vou fazer com essa planta? Por que eu já estou fazendo hoje esse vídeo para vocês? Eu decidi pegar essa planta e dei ela aqui para o meu condomínio onde eu moro. Nós temos uma área perto da portaria que tem 2 árvores onde eu já plantei alguns dendróbions que estão florescendo lá lindo. O pessoal do condomínio acha um barato, quem não conhece a orquídea, né? Fala, nossa, floresceu, que legal! E ali naquela área nós vamos fazer o plantio dessa vanila porque eu quero que ela tenha espaço, luz. É óbvio que eu vou cuidar dela, fazer as adubações que ela precisa, porque essa adubação é importantíssima, é essencial para que ela possa crescer saudável, adubação orgânica. Vou cuidar como eu cuido das outras, então ela vai ser plantada aqui no nosso condomínio, tá? Depois, assim que a gente fizer, eu mostro para vocês, tiro umas fotos e vamos acompanhando o desenvolvimento dela, ok? Fica cravado que essa planta vai ser plantada em 2020, vamos ver o que acontece com ela. Fechou? Agora vamos falar das flores. Para que essa orquídea seja conhecida como baunilha, ela precisa gerar a baunilha, ok? Acontece que ela demora muitos anos, como eu já falei, para florescer, e a flor dela dura apenas um dia. Sacanagem. Ela dá muitas flores, ela dá um cacho nas axilas aqui, sabe? Nesses pedaços dela. Ela dá um cacho e sai um monte de botão. Aí abre uma hoje e morre hoje. Amanhã, tá entendendo? Dá um monte. Essa planta só dura um dia, a flor dela. Tem algumas espécies que tem uma flor miúda, mas todas que eu já estive perto têm flores grandes, quase do tamanho da minha mão, assim. Muito bonita, amarela com verde, muito legal. Mas se você quer ter uma vanila em casa para produzir baunilha, você tem que fazer a polinização dessas flores na sua casa. Você tem que chegar lá de manhã cedo, fazer a polinização, ok? A gente fazer com um palitinho, para que à noite, porque quando você chegar à noite a flor já morreu, para que você gere essa baunilha. Quem tem interesse de fazer isso, saiba que isso é um processo que vai levar cerca de 1 ano, tá? Porque a baunilha, quando você primeiro poliniza, ela vai formar a cápsula, que vai demorar cerca de 9 meses para maturar. Essa cápsula, diferente das outras orquídeas, você tem que coletar, fazer um processo de secagem de 3 meses ao sol. Então põe no sol, se vai chover, tira no sol, põe no sol. Você tem que pegar essa vagem. Ela vai ficar, quando você tirar da planta, mais ou menos com esse tamanho aqui. E aí você tem que todo dia ficar fazendo assim, ó, alisando ela, para que ela fique maior depois e você possa usar essa baunilha. Então você fica alisando, põe para secar, alisa de novo, põe para secar, até que ela fique completamente seca e possa ser utilizada na culinária. Por que eu estou falando isso que você tem que polinizar com a mão? Mas Vanessa, por que os polinizadores não vão? Algumas pessoas relatam que as flores não têm perfume. Outras falam que tem perfume. Eu sinceramente não me lembro. Todas as vezes que eu estive perto delas, eu não... Geralmente foi para trabalhar, tirar ela de um canto para o outro. Eu nunca peguei a flor assim e fiquei cheirando. Eu não sei se a da Cida tem cheiro, eu vou perguntar para ela depois. Tem gente que fala que tem perfume, outras falam que não, e eu acredito que isso pode ser variação de espécie. Talvez por conta desse lance de perfume, talvez tenha horário, como algumas outras orquídeas, os polinizadores não venham muito para elas não têm cores vivas, são basicamente esverdeadas, então quer dizer, elas não se destacam na paisagem. E elas são polinizadas por abelhas euglossines, aquelas abelhas solitárias. A gente não vê muito na nossa casa as verdinhas, as euglossas. Elas também são polinizadas pela eulema e pela aglaé,
que também são, a eulema parece uma mandaçaia, tá? Mas são abelhas solitárias. Então, quer dizer, se você mora em São Paulo, provavelmente é muito difícil ter uma abelha solitária em São Paulo para ir na sua casa. Aqui na nossa região, isso é mais provável, entendeu? Então, eu acredito que essa seja a dificuldade do polinizador e fora das abelhas estarem sendo destruídas, estarem sendo erradicadas, quer dizer, é uma planta que o polinizador dela tem cada vez menos, ok? Então, se você quer, se o seu intuito é ter baunilha na sua casa para você utilizar, você vai levar cerca de 1 ano para produzir uma baunilha. Então, quanto mais flores você polinizar, quando abrirem as suas flores, mais baunilhas você terá, ok? Por que eu estou falando isso tudo? O lugar mais barato que eu vi uma baunilha desse tamanho, fininha, porque não é dessa largura, é fininha, custa R$50 uma baunilha. O quilo da baunilha é vendido em média de R$2.000 a R$5.000. Existem programas do governo no Nordeste, no Tocantins, que plantam essas orquídeas nessas regiões que o pessoal vive de extratismo, para que eles façam uma coleta dessas cápsulas, né, das baunilhas, porque a cápsula, a mesma cápsula que dá a semente das outras orquídeas é essa que vira baunilha. Para que eles façam a coleta dessas baunilhas e fiquem fazendo esse processo para poder vender e comer. As pessoas dependem desse, vamos dizer, vivem de extrativismo, tá? Então, é muito caro. É um processo muito demorado. Imagina você quer fazer 10 favas. Geralmente, para 5 quilos de fava verde, né, da baunilha, da cápsula verde, vai 1 quilo, vira 1 quilo dela seca. Então, assim, um negócio é complicado mesmo. Então, mas em casa, qual que é o problema se você fizer 10 dessas todo ano? Muito legal, eu faria. Eu vou fazer aqui nas do condomínio, pode ter certeza disso. Assim que elas florescerem, tenho fé que vai dar tudo certo, tá? Aí o que acontece? Vamos falar de espécie para quando você for comprar, porque eu já estou falando muito aqui. Essas orquídeas vanilas que foram introduzidas no Nordeste do Brasil, apesar de existirem lá, são, agora que eu anotei, vou ter que ler, são da espécie planifolia, tá? Ou da pompona, que são mexicanas. Então, se você quer comprar uma vanila, chega num garden, chega no orquidário e fala, eu quero a vanila mexicana. Por quê? Essas são espécies comprovadamente que dão essa vagem. Tem um monte delas aqui no Brasil. Tem a parvifolia, que é do sul do país. Tem a uncinata, que é do norte do nosso país. Tem a dúbia, que é de Minas Gerais. A organesis, que é do Rio de Janeiro. A lindimiana, que é do Mato Grosso. A bradili, que é de São Paulo. E a baiana, que obviamente é da Bahia. Então, o que acontece? Essas outras espécies não são comprovadas como boas produtoras de vanila, entendeu? Então, se o que você quer ter em casa é essa orquídea aqui, produzindo baunilha, tá? Então, você procure as espécies mexicanas, que é a panifolia ou a pompona, que essas são comprovadamente plantas que realmente dão essa baunilha grande, certo? Pessoal, acho que eu já falei muito, mas eu queria falar para vocês dessa planta incrível. Se você tem vontade de tê-la, o que eu vou fazer? Só para finalizar, vou fazer aquele mix legal de orquídea terrestre com pinus velho, pedra brita, areia grossa, terra vegetal. Vamos cavar um buraco legal para ela, dessa largura. Vou tirar a planta do plástico, tá, gente? Ó. Tirar a muda do plástico, vou fazer um buraco desta profundidade para ela. Só não vou tirar a terra que está em volta, vou tirar a planta do plástico. Vou completar com esse substrato de orquídeas terrestres, ela vai permanecer estaqueada, tá? Para que ela consiga começar a subir.
e vou fazer adubação com Himitsu. É assim que eu vou plantar essa orquídea. E espero que com isso eu tenha ajudado você a aprender um pouquinho sobre o cultivo e as peculiaridades da orquídea Vanilla e que possa dar certo no seu cultivo. Quem sabe daqui a 3 anos, como a Cida, você também já tem as flores dela e vamos ver o que vai acontecer com a nossa aqui do condomínio, tá bom? Um beijo, muito obrigada, dá um like, deixa seus comentários, compartilha, porque isso me ajuda muito e faz com que as informações cheguem para todos. Obrigada, gente. Tchauzinho.